Olá, terça-feira, 12 de maio de 2020, estamos aqui para nosso contato diário. Se você gostar, dê aquele like. Se não gostar, dê um like. Mas compartilhe se gostar muito, chame gente aqui para o nosso canal. Estarei sempre aqui. Eu confesso que já estava meio descrente com a expectativa de uma bala de prata de Moro no Vampiro do Vale do Ribeira, né? Pois veio. A principal notícia da sessão do vídeo da reunião do dia 22 de abril no Palácio, na qual o Bolsonaro fez e aconteceu, trouxe uma informação que nem o Augusto Aras, com toda a boa vontade que ele tem com o chefe que o nomeou e com toda a esperança que ele tem de ir para o Supremo, conseguirá encontrar uma boa desculpa para arquivar o processo contra o Bolsonaro a partir das denúncias do Moro. É quando ele, pessoalmente, é gravado e a voz, e num tom de cobrança, e num tom irritado, se refere à perseguição aos seus filhos, à sua família, e à prova material da tentativa de interferência política na Polícia Judiciária, uma vez que ele usou esse argumento para convencer o Moro de que, se ele não demitisse o diretor da Polícia Federal, demitiria o ministro da Justiça. E que foi o que aconteceu. Ele demitiu o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e o Moro não suportou essa suprema humilhação e pediu demissão, né? Cedo, antes dessa notícia ser dada, e agora já está correndo o país, né? Eu vi muitos comentários do tipo assim, o depoimento do Maurício Valeixo meio que dá uma atenuada no depoimento do Moro, mas o desembargador Walter Maerovitch, que eu sempre cito aqui, publicou um artigo no Estadão, com chamada na primeira página, dizendo: testemunho de ex-diretor da PF confirma relato de Moro. Eu selecionei um parágrafo para ler para você aqui, só um parágrafo. Bolsonaro disse, na verdade, é importante frisar que o Judiciário e o Ministério Público são os destinatários únicos da atividade desenvolvida pelas polícias judiciárias federal e estaduais, e uma delas diz respeito ao inquérito. Daí ter o legislador usado a expressão polícia judiciária. Como observou o saudoso processualista Canuto Mendes de Almeida, as polícias judiciárias exercem função auxiliar ao Judiciário e ao Ministério Público. O presidente Bolsonaro não pode interferir na atuação da Polícia Federal quando é em função da Polícia Judiciária. Bolsonaro não está constitucionalmente legitimado a obter, de maneira informal ou formal, informações estranhas ao Executivo Federal. Bom, agora, nem a esperança de ir para o STF pode impedir o Aras de abrir inquérito e arquivar para passar o Geraldo Brindeiro na condição de engavetador geral da República. Pois bem, Bolsonaro, não foi à toa que o Bolsonaro tentou de todas as maneiras entregar o vídeo, não entregar o vídeo. Ele disse que ia entregar, que ia legendar, mas logo afinou, né? Sabia o que é que ele disse lá, né? Mas ele disse que há uma segurança nacional em jogo. Por que então ele disse que mandaria legendar e colocaria na sua rede social? Que sigilo deve encobrir suas tentativas grotescas e grosseiras de interferência na PF, o xingamento chulo de seu ministro de falta de educação, as 11 mães dos ministros do STF, sua queixa de que a Polícia Rodoviária Federal não tenha falsificado o atestado de óbito do agente que morreu de Covid-19 e foi homenageado pelos colegas. O que fere a segurança do cidadão, a sua saúde, a sua vida, é a presença dele na presidência da República, investindo contra a saúde dos cidadãos. Agora, o país inteiro está na expectativa do que o Aras tem a dizer e a fazer. Eu avisei, tem muita gente aí, você mudou. Não, eu avisei. Quando o Bolsonaro indicou o Aras, eu elogiei o fato dele ter fugido da solução corporativista de não indicar o da lista tríplice. Mas disse que o Aras não era
uma pessoa confiável para ocupar um cargo desse. Vamos ver se ele, de repente, não quer entrar para a história para o lado certo. Isso vamos ver. Isso neste dia em que o Brasil ficou sabendo do infame e inútil, inócuo decreto que o Bolsonaro assinou, acrescentando vários setores nas áreas ditas essenciais, um decreto que não tem valor nenhum, porque os governadores já avisaram que não vão aplicá-lo, que vão continuar com o isolamento social, mas ele não está nem aí para valor, ele está fazendo uma narrativa para a campanha. Agora, se ele tivesse o mínimo de compostura, ele estava planejando, era uma carta de renúncia, mas não vai renunciar não, porque o Bolsonaro não tem a menor empatia, ele não tem a menor sensibilidade, é uma pessoa desumana, cruel e perversa, como mostra esse episódio lá da Polícia Federal, né? De qualquer maneira, nesse episódio do ministro Nelson Teich da Saúde, salta aos olhos a atitude vergonhosa, vexaminosa desse oncologista milionário que está sacrificando a sua honra de médico, o seu juramento de Hipócrates, ficando nesse ministério, depois que foi surpreendido, numa entrevista coletiva, por uma pergunta sobre esse decreto, sobre o qual ele não tinha nada a dizer, porque ele não sabia. Não é apenas o Bolsonaro não o consultou, o Bolsonaro não o avisou de que tinha assinado o decreto. Da mesma forma que também não avisou que ele passaria, o Nelson Teich, passaria a ser vítima, alvo fundamental do gabinete do ódio conduzido por seu filho Carlos, ou melhor, desculpe, o Zero, nota 02, né? Não passa, viu? 02. Que está insultando o novo ministro, porque o ministro, imagine, o ministro manifestou-se solidário às mães dos agora mais de 12 mil mortos pela Covid-19. Esse senhor, esse rapaz, que na verdade é um senhor e se comporta como um adolescente, ele não tem uma relação assim muito sadia com a mãe, porque um camarada que vai perseguir um ministro do pai, porque ele saudou, ele se solidarizou com mães de vítimas, não tem nada no coração, não tem nada. Eu não chamaria de irracional, porque seria uma crítica aos irracionais, é pré-irracional. Pré-irracional. Não chamar de burro é uma coisa que ofende os muares, né? Então é pré-irracional e pré-história, né? Porque até na pré-história começou a se cultivar a memória dos mortos, e ele não sabe disso, né? Bom, por falar em filho, tem também o 01, né? O primogênito, que foi, evidentemente, digamos, o sujeito oculto da frase com que eu abri esse comentário. O senhor 02, o senador 01, aliás, desculpe, fez a 10ª tentativa de interromper um inquérito do Ministério Público do Estado do Rio a respeito de suspeita de que tenha usado o expediente de rachar dinheiro de funcionário para seu benefício. A 10ª tentativa negada, agora pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. Parabéns ao ministro e parabéns à minha avó Nanita, que já dizia, naquele tempo, nos anos 50, quando convivemos, ela morava com meu pai, era viúva, meu avô tinha morrido, e ela dizia: quem não deve, não teme. Se o filho 01, o primogênito do Bolsonaro, não devesse, ele não tentava arrancar a fórceps o fim do inquérito, que, aliás, está muito lento, né? Por que esse inquérito não acabou ainda? Não é só ele. Tem gente do PT, tem gente de todos os partidos, de todas as ideologias, nesse tal desse rachuncho. Bom, ainda sem sair da família Bolsonaro, eu comentei ontem aqui a figura lamentável do João Otávio de Noronha, que expediu uma sentença, né, na terceira instância, liberando o Bolsonaro a resolver se entrega ou não, se publica ou não os resultados dos testes de Covid-19 no Hospital das Forças Armadas. O Estadão usou a lei da transparência, a juíza mandou ele entregar, a Advocacia Geral da União tentou dar uma de João sem braço, e então disse que ele tinha direito à privacidade,
e a justiça, no primeiro grau, negou, foi para a segunda instância, negou, quando foi para a terceira, esse senhor João Otávio Noronha, cuja reputação não é merecedora de elogio, disse que ele tinha direito, sim. Bom, subiu, o Estadão recorreu ao Supremo e está na mão do relator Carlos Lewandowski. Olha, eu não tenho nenhuma grande expectativa em relação ao juiz nenhum do Supremo, já escrevi sobre isso, já falei. Agora, eu espero, nesse caso, que o Lewandowski parta de um pressuposto que eu considero transparente, claro e luminoso. Homem público não tem privacidade. Quer ter privacidade? Fica em casa. Vai ser oficial da reserva do Exército. Não vai disputar cargo público. Disputou cargo público, tem que publicar a sua vida pessoal, inclusive, se é chefe de Estado, resultado de exame de saúde. A saúde de um estadista, que não é o caso, mas é um homem de Estado, é um governante, é de interesse público. E eu espero que o Lewandowski obrigue o presidente Bolsonaro a entregar o resultado dos exames, não um relatório médico do Palácio do Planalto, que é uma enganação, né? Bom, voltando aqui à pandemia, eu quero primeiro dizer que nós estamos numa situação muito crítica, muito trágica, e eu já disse aqui que ela se deve, em primeiro lugar, ao Bolsonaro, que fica nessa luta contra o isolamento social, porque raciocina ali, como eu falei, pré-moar, né? E tem, por exemplo, em relação a esse seu raciocínio de pré-moar, ele andou fazendo propaganda de um remédio chamado dioxicloroquina, da mesma forma que fez propaganda da pílula do câncer. Picaretagem médica é com ele mesmo. Agora, os resultados estão saindo das pesquisas, a dioxicloroquina não tem nenhuma interferência para evitar mortes da Covid-19. Mas o senhor João Dória, que é o adversário principal dele, o inimigo dele, o Bolsonaro não tem adversário, só tem inimigos, também contribuiu para que as pessoas saíssem de casa ao fazer uma reunião de secretariado com o Henrique Meirelles falando de uma possível saída. Só isso, só essa possível saída de casa pode ser responsabilizada pelos baixíssimos índices de adesão ao isolamento social que está tendo em São Paulo. Então os dois são responsáveis. Agora, pelo menos o João Dória teve juízo suficiente para manter o isolamento social, enquanto que o Bolsonaro continua lutando contra. Em relação ao Bruno Covas, a impressão que eu tenho é que ele não sabe bem o que fazer para conter essa fuga de casa e decreta um rodízio radical, um dia par, outro dia ímpar, de automóvel, que não tem nada a ver com saúde. Isso aí é coisa de mobilidade, de tráfego, de trânsito, né? Então, para encerrar, eu quero aqui prestar minhas homenagens, minha solidariedade aos profissionais da saúde que foram agredidos verbalmente pela senhora Marluce Gomes, que foi à justiça, mas já está acostumada, ela deveria ter ficado presa após o depoimento, até porque ela foi muito ofensiva com a enfermeira, uma heroína do povo brasileiro nessa hora do combate ao coronavírus, né? E era para ter sido presa. Foi para a polícia prestar depoimento, prende. E o senhor Renan Serra, que agrediu um profissional da saúde e que se dá o luxo de faltar um depoimento na polícia, quando devia ter sido preso lá, na manifestação, antes de bater no enfermeiro, porque está desonrando as cores nacionais, uma bandeira verde e amarela, vaiando a bandeira nacional, que é um símbolo da República, e agredindo um profissional de enfermagem. Hoje é o dia adequado para eu me solidarizar com os enfermeiros, médicos, paramédicos, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem do Brasil, porque é o Dia Mundial da Enfermagem. Com isso, vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em pé, e só a verdade me salvará.